Algumas memórias ficam guardadas em objetos, cheiros e lugares. Outras ficam escondidas dentro de histórias que assistimos, histórias que, de algum jeito, falam sobre momentos importantes da nossa vida. Nesse mini documentário, ouvimos pessoas que carregam um filme como parte da própria trajetória. Não falamos só sobre cinema, falamos sobre lembranças. Se você pudesse descrever esse filme sem contar a história, só falando do que ele significa para você, como você descreveria? Bom, esse filme ele foi a realização de um sonho infantil de quando há muitos e muitos anos atrás eu colecionava histórias em quadrinhos e era visto como, digamos assim, uma criança diferente, porque ao invés dos outros estarem brincando na rua, etc e tal, eu preferia ficar lendo em casa. E isso cresceu comigo, essa vontade de imaginar no cinema, digamos, né, o filme. Uma coisa que para a época era muito inviável. E quando esse filme foi lançado e eu pude levar o meu filho para assistir isso junto comigo, foi com certeza uma realização. O que esse filme te faz lembrar na época que você o viu? Como era a sua vida naquele momento? Aquela era uma época onde eu trabalhava muito, eu tinha muito pouco tempo até para dedicar para o meu filho. Ele acabava ficando em casa sempre com alguém que cuidava dele, né, pois ele era pequeno. E nessa época eu trabalhava sábados, domingos e feriados, então o tempo que a gente tinha junto era muito curto. E assistir isso junto com ele, assim, poder ir no cinema e ter esse tempo com ele foi muito legal. Teve algo nesse filme que, mesmo sem você perceber na época, acabou te influenciando de algum jeito? Sim, com certeza. Ali eu aprendi que eu não deveria prestar atenção no que os outros pensavam ou achavam. Que quando eu gostava das histórias em quadrinhos eu era visto como uma criança diferenciada. Hoje, como colecionador, que eu voltei a colecionar após o filme, cheguei a ser um dos 100 maiores do Brasil, isso me trouxe esse pensamento muito simples. Eu não me importo o que os outros pensam, eu vou continuar gostando daquilo que eu gostava e sempre vou gostar. Se esse filme fosse uma caixa de memórias suas guardadas por dentro, o que você acharia que estaria dentro da caixa? Com certeza, uma das melhores memórias que era justamente isso, de estar com o meu filho nesse momento. Coisas que eu vivi muito pouco. A minha mãe levou o meu filho no cinema mais do que eu. Então, isso é uma coisa que eu guardo até hoje, apesar de que eu deveria ter levado minha mãe também para assistir o Homem-Aranha com ele. Estaria a lembrança de ter passado, apesar de poucos momentos juntos com ele na infância dele, ter mostrado para ele aquilo que o pai dele gostava de quando era criança e poder compartilhar isso com ele. Eu acho que isso está guardado na memória dele até hoje. Tanto que ele também agora é fã, e não só ele, todas as pessoas são fãs também. Alguns não conhecem, mas a maior franquia hoje do cinema é deles. Isso me dá um orgulho e tampou a boca de muita gente. Hoje, depois de tudo que viveu, o que você enxerga nesse filme que antes passava despercebido? Na época era só uma memória com o filho. E hoje, já depois de tantos e tantos anos que meu filho já é adulto, eu espero um dia assistir com o meu neto. Como era a situação física do lugar onde você viu esse filme pela primeira vez? Bom, era um cinema, né? Com certeza. Os cinemas hoje, até hoje, são iguais, tecnicamente falando, não tem tanta modernidade. As cenas hoje são muito computadorizadas e na época já não era tanto assim. Ainda era feito mais manualmente, digamos. Então nos conte mais sobre esse filme e qual a história dele. Esse filme foi o Homem-Aranha.
né? Um dos personagens mais famosos assim, dos quadrinhos na época, até hoje. Né? E esse filme foi praticamente um pontapé inicial que se transformou praticamente nas maiores bilheterias hoje do cinema. E isso é uma das coisas que quem é da época se orgulha por dentro, de ver que aquele sonho de criança de repente foi para as telonas e atraiu bilhões de pessoas para assistir. E é uma história assim, apesar de não ser tão adulta, até para atrair propriamente também as crianças, foi um dos melhores filmes feitos até hoje, assim, que foi o pontapé realmente inicial para toda essa coisa do cinema hoje em dia. Se você pudesse descrever esse filme sem contar a história, só falando do que ele significa para você, como descreveria? Eu acredito que esse filme foi muito marcante naquela geração por conta de todas as meninas e mulheres da época meio que se projetarem nele, não por terem uma vida parecida, porque a proposta do filme era algo um pouco diferente, mas por acreditar, gerou um romantismo, você acreditar que o príncipe encantado existia, ainda que ele fosse muito diferente da sua realidade de vida. Então, é um filme que até hoje, assim, se passar, se eu conseguir ver em algum lugar, eu vou assistir, talvez com aquela mesma emoção de uma pré-adolescente. O que esse filme te faz lembrar da época que você viu? Como era a sua vida naquele momento? Minha vida era uma vida normal, na verdade, eu não sei exatamente em que época, se foi na minha pré-adolescência ou já na minha adolescência que eu assisti ele a primeira vez, mas era uma vida normal de uma menina que morava numa cidade pequena e que acreditava que todos os sonhos iriam se realizar facilmente, que todos os homens seriam exatamente como naquele filme e que vivia uma vida pacata e simples. Esse filme te conecta a alguém? Uma pessoa que estava junto, que te apresentou? Ou o que você lembra quando pensa nele? Me faz acreditar que a gente não pode deixar de sonhar e de querer viver algo bom realmente na nossa vida, independente de que as coisas não aconteçam exatamente como a gente deseja. Sem dúvida, é uma ficção que talvez a gente não veja, né, em muitos lugares acontecendo exatamente como aconteceu no filme, mas é acreditar que o amor de verdade existe e que talvez você não viva ele com 18, com 20, 25, 30, 40 anos, mas uma hora você vai vivê-lo. Se esse filme fosse uma caixa com memórias suas guardadas dentro, o que você acha que estaria lá dentro? Sem dúvida alguma, a trilha sonora, que a geração de vocês de hoje conhece a música e os atores também ficaram muito conhecidos mundialmente na época por formar aquele casal lindo, super encantador e romântico. O que faz esse filme resistir ao tempo e permanecer tão vivo na sua lembrança? Sem dúvida alguma, é a força da mulher em acreditar que pode ser feliz, pode encontrar uma pessoa legal, pode encontrar príncipe encantados. Hoje, na minha idade, a gente já sabe que não existem, mas pode chegar muito próximo, né, daquilo que ela viveu e de tudo que o filme demonstrou para as pessoas naquele momento. Como era a situação física no lugar onde você viu esse filme pela primeira vez?
De verdade, eu já assisti tantas vezes que eu não me recordo qual foi a primeira vez exatamente, assim, mas como eu não tinha muito o hábito de ir ao cinema e ele não era da minha faixa etária na época, eu acredito que eu assisti em casa, na TV, uma salinha normal, sofazinho, uma TV de tubo, que vocês vão ter que pesquisar na internet para ver o que que é exatamente. E eu acredito que foi dessa maneira, assim. E ficando encantada, olhando para a TV e falando: quando vai chegar um homem numa limusine branca com uma rosa na mão? E qual é o filme? O filme são com dois atores muito bem conceituados mundialmente, a Julia Roberts e o Richard Gere, que conta a história de uma mulher com a profissão mais antiga do mundo e que encontra num grande empresário o amor da vida dela. Mas para saber como termina, vocês vão ter que assistir. Alguns filmes passam, outros ficam. Nas memórias, eles guardam pessoas e momentos que não voltam, mas que ainda vivem na gente.